Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a doce e eterna paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças dou a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede de nesta noite poder estar aqui para compartilhar com os irmãos e amigos a santa e excelsa palavra de Deus. Queridos, agradeço a Deus por cada instante que Ele me concede essa oportunidade rica e maravilhosa de poder aqui trazer ao coração dos irmãos e amigos uma palavra da parte de Deus. E que esta palavra sirva para o teu elevo espiritual. Convido-te a meditar comigo no Salmo de número 116, nos versos 12, 13 e o verso de número 14. Glória a Deus. Diz assim a sacrossanta palavra de Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, louvo a Deus por esta palavra, pela leitura que ora acabamos de fazer. Este salmo de Davi tem estado em meu coração continuamente, esperando eu uma oportunidade para que pudesse compartilhar. E a oportunidade é esta. A oportunidade chegou. Uma vez que não temos esta oportunidade nos altares da nossa igreja, por questões de vingança arbitrária, ditadora, retalhista, hostilizante, com que hostiliza o irmão Joel em Vila Brasilândia 1. Mas a palavra de Deus sempre esteve no coração do irmão Joel Dilton. Nunca o irmão Joel Dilton deixou de meditar na palavra de Deus. Nunca o irmão Joel Dilton deixou de pregar a palavra de Deus. Diz que o sucesso de quem prega é pregar sempre. E eu sempre preguei para mim mesmo, nas ruas, no meu trabalho. Eu sempre estive refletindo a palavra de Deus em meu coração. Eu sempre estive ruminando a palavra de Deus. Eu sempre estive trazendo a minha memória a palavra de Deus. Por isso que nunca perdi a forma e nem a fórmula que Deus me deu para ministrar a sua santa palavra. E não tendo oportunidade na minha igreja, não que anseio, não que vivo desesperado por oportunidade na igreja de Vila Brasilândia 1, de maneira nenhuma. Mas sempre estive pronto para, numa oportunidade, ter algo para compartilhar com os irmãos. E não ficar em cima do altar, enchendo linguiça, como nós vemos nos dias de hoje. Mas sempre busquei ter em meu coração uma palavra que verdadeiramente
tivesse o objetivo não de atacar, não de desabafar, não de expressar e externar a minha vingança contra o irmão Joel ou contra quem quer que seja. De maneira nenhuma. O meu objetivo como servo de Deus sempre foi em ter uma palavra com o objetivo de edificar os irmãos e atacar o pecado. Porque este é o nosso objetivo quando pregamos: atacar o pecado, combater contra o pecado, para poder levar as pessoas arrependidas aos pés de Jesus Cristo. Mas, lamentavelmente, o que nós temos visto e ouvido, principalmente na congregação de Vila Brasilândia 1, é o contrário de tudo isso. É um verdadeiro pregar de um verdadeiro autodefesa, de um verdadeiro autoblindagem, onde se busca blindar-se, proteger-se de qualquer acusação contra qualquer prática pecaminosa e vaidosa praticante tão visível, tão transparente aos olhos da nossa igreja. Mas que, lamentavelmente, a busca não é de combater o pecado, mas é de combater os que combatem o pecado, por, lamentavelmente, as famílias, as esposas, os filhos de alguns pastores, de alguns líderes, incorrer nessas práticas as quais eles não querem que se combata, nem tampouco que alguém use a subir no altar para pregar contra essas práticas, acusando-os e condenando essas práticas. Mas, queridos, aqui está um momento ápice, um momento oportuno que Deus me concede para poder trazer esta palavra ao coração dos irmãos e dos amigos. Este salmo de Davi me chama bastante a atenção, porque não é qualquer pessoa, não é qualquer um que cita este salmo. É o salmista Davi, é o rei, é um homem o qual Deus disse: aí está Davi, um homem segundo o meu coração. Um homem rico, um homem abastado, o rei de Israel. E vemos agora Davi diante de um complexo, se perguntando o que dá para Deus. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu tenho uma dificuldade muito grande para dar presente para alguém. De tal modo que eu prefiro dar o dinheiro, para que então a pessoa compre o presente desejado. Por quê? Porque muitas das vezes, quando vamos presentear alguém, há uma preocupação muito grande se a pessoa vai ou não gostar do presente, se a pessoa teria condições de comprar o mesmo presente com que estamos presenteando, ou até mesmo um presente melhor do que aquele que nós estamos presenteando. Eu sempre me preocupei com esse detalhe. Por quê? Porque vivemos numa sociedade, numa geração, que o que se conta hoje não é o presente. Ou melhor dizendo, o que se conta hoje não é a atitude, não é o gesto, e sim o presente. Se olha o tamanho, não do gesto, não da atitude, mas se olha o tamanho e o valor do presente. Então fica aí a dificuldade para se presentear, a dificuldade para se dar um presente. Às vezes nós vamos presentear alguém que nós sabemos que essa pessoa tem condições semelhantes à nossa, ou até melhor do que a nossa. Então nos preocupamos em dar um presente para essa pessoa. Se essa pessoa vai achar satisfatório, se essa pessoa vai ficar contente, se ela vai ficar feliz, ou se ela vai esnobar o presente. Porque isso, lamentavelmente, acontece. Até no meio dos crentes, no meio evangélico.
no meio dos irmãos isso acontece. Então eu sempre tive essa dificuldade, porque sabemos que essas coisas, esse sentimento de valorizar mais o presente do que o presenteador, do que a atitude do presenteador, do que o gesto. Porque nós temos que olhar para o gesto, é o ser lembrado, é o termos sido lembrado, mesmo que lembrado com um presente de um valor bastante ínfimo. Mas temos que olhar o gesto que a pessoa teve para conosco. Mas isso hoje não acontece. Isso hoje não se conta mais. Não se olha mais para isso. Se olha para o tamanho do presente. É por quanto custou o presente que se está presenteando. Então eu vejo aqui o salmista Davi, um homem rico, se perguntando o que dá para Deus, o que oferecer a Deus, pelos benefícios que Deus lhe tinha feito, que Deus lhe tinha dado. Então Davi, ele estava diante de um Deus do qual tudo é dele, do qual tudo pertence a ele, do qual tudo é para ele. Então o que daria Davi a Deus? Como satisfazer um Deus, um Senhor poderoso, soberano, como é o nosso Deus? Se tudo é dele, se tudo que nós temos é dele, se tudo pertence a ele, como lhe dar algo que possa lhe deixar feliz, lhe deixar contente? Então eu vejo o salmista Davi aqui com uma grande dificuldade, porque ele está se perguntando, diante de tamanhos benefícios que o Senhor lhe tem feito, diante de tantas vitórias, de tantas bênçãos, de tantas bondades, de tantas misericórdias que Deus teve para com Davi, como teve para comigo e para com você. Somente o estarmos aqui agora já é fruto da misericórdia de Deus. Já é fruto do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco. Razão esta que temos para poder glorificar a esse Deus, exaltar a esse Deus. Não estamos aqui de modo próprio. Não estamos aqui porque nós somos o bom, de maneira nenhuma. Estamos aqui porque a misericórdia de Deus foi sobre a minha vida, foi sobre a tua vida, nos dando a graça, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, com saúde, com vida, na presença de Deus. Então o salmista, ele tinha razão, porque se nós lermos os versos anteriores ao que lemos, vemos o que Davi relata do que Deus lhe fez, do que Deus operou na vida dele. Então ele busca agora agradar a Deus, mas ele pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Se tudo é de Deus, até o que nós temos é de Deus, pertence a Deus. Se nós temos, foi porque Deus nos deu. Se Deus nos deu, como dar a Ele algo que sabemos que foi Ele que nos deu? Se Ele nos deu é porque Ele tem condições de dar. Então aí fica a dificuldade do salmista, que leva a ele mesmo a se perguntar: o que eu darei? A palavra de Deus registra no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, e tudo aquilo
do que ela está cheio. É do Senhor, pertence a Ele. Ele o criou, Ele o fez, Ele o formou. E do Senhor é o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é do Senhor. As pessoas se jactam, se vangloriam de serem dono, de serem retentores de milhões, de propriedades, de riquezas, de uma beleza. As pessoas se vangloriam do que têm, dizendo é meu, eu tenho, eu posso, eu sou. Mas na verdade não são nada, a não ser aquilo que Deus determinou para que nós fôssemos. Seres humanos, mortais. Simplesmente isso. Mas as pessoas esquecem quem são, de onde veio e para onde vão. Então ficam preocupadas em angariar milhões, riquezas. É um competitismo para ver quem é a pessoa mais rica, quem é a pessoa mais abastada. As pessoas postam nas redes sociais o que tem, aquilo que comprou. As pessoas fazem questão de ostentar, porque elas julgam serem dono de alguma coisa nesta vida, quando na verdade não são dono de nada, não tem nada. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus. Dele, por Ele e para Ele são e foram criadas todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e tudo aquilo do que ela está cheio, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. O que dar ao Senhor então pelos benefícios, pelos favores, pela vida? O que dar ao Senhor pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, por nos conceder a oportunidade de sair e de voltar para a nossa casa, de deitar, de dormir e de acordar no dia seguinte? Tudo isso é uma obra do Senhor, é uma obra de Deus na nossa vida, que nós temos que reconhecer e agradecer a Ele, louvar a Ele, bendizer a Ele, porque é por Ele que nós existimos, é nele que nós existimos. O que dar ao Senhor? O que agradar ao Senhor? Se tudo lhe pertence. Dinheiro? Não. Há pessoas na igreja que pensam que podem comprar a Deus com seus altos dízimos, com seus trabalhos braçais, com sua mão de obra, nos trabalhos do templo, nos trabalhos da obra de Deus. Há pessoas achando que elas podem comprar a Deus, que isto elas estão agradando a Deus. Tudo é dele. Tudo pertence a Deus. A palavra de Deus registra em Eclesiastes que nu saímos do ventre de nossa mãe e que nu tornaremos para lá. Que nada trouxemos para esta vida. E verdade é que nada levaremos dela.
as pessoas se vangloriam, as pessoas pensam que por causa do seu dinheiro, e que com esse dinheiro aqui eles compram tudo, eles pensam que podem comprar a Deus. Eles acham que Deus é um Deus miserável, quando na verdade o nosso Deus, Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Tudo lhe pertence, tudo é dele. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? O que você tem dado a Deus? O que você tem dado ao Senhor? Se é que você reconhece os benefícios de Deus na tua vida. Ou será que você está esperando que aconteça algo extraordinário? Será que você está esperando que aconteça algo fenomenal na tua vida? Para você reconhecer isso como um benefício da parte de Deus e então passar a se preocupar no que dar ao Senhor por esses benefícios. Quando Deus faz benefícios na nossa vida todos os dias, todos os instantes, estamos recebendo benefícios, estamos recebendo o bem de Deus, estamos recebendo o bem do Senhor na nossa vida. Aleluia! No mundo desse no qual nós estamos vivendo, um mundo de violência, um mundo cujas características dessa geração nada difere das características da geração antediluviana, onde a Bíblia registra ali no capítulo 6 de Gênesis que as características daquela geração e essa de hoje era maldade, violência e perversidade. Nada difere da geração moderna, nada difere desta humanidade de hoje. Pessoas maldosas, pessoas violentas, pessoas perversas, pessoas que não medem esforço para tirar a vida, em busca de roubar, de possuir aquilo que é alheio. Vivemos numa sociedade maldosa, perversa, violenta, numa geração sem Deus, que aonde sairmos para trabalhar e voltar, é fruto da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Porque se nós olharmos nas reportagens, nós vemos quantas pessoas que morreram no dia de hoje. Quantas pessoas que saíram pela manhã e não teve o privilégio de voltar para a sua casa, como eu voltei e você voltou para a sua. Quantas pessoas despediram-se da sua família para ir trabalhar, prometeram voltar trazendo algo que a família solicitou, mas a sua volta para casa foi frustrada por alguém cheio de maldade, por alguém cheio de violência, por alguém cheio de perversidade, que em busca de possuir aquilo que é alheio, de possuir aquilo cujos seus olhos desejou, tirando a vida. Mas você está aí, eu estou aqui, compartilhando desta palavra de Deus, aonde nos estimula a reconhecer os benefícios de Deus sobre as nossas vidas e nos perguntar, como se perguntou o salmista: o que darei ao Senhor? O que oferecerei ao Senhor?
Se tudo é dele, tudo pertence a ele. O que dar ao Senhor? Se aquilo que eu tenho dele eu recebi. E se eu recebi dele é porque ele tem abundantemente. Então o que dar a ele pelos benefícios que ele me tem feito? O benefício da vida. A vida é um dom de Deus. Estar vivo é uma dádiva. A saúde, o trabalho, a família, tudo isso são bens que recebemos de Deus, quer diretamente por um milagre ou por uma permissividade que Ele nos permite adquirir. Há pessoas que pensam que o que ela tem, que o que ela possui, nada tem a ver com Deus. Olhando pela ótica humana, é verdade, nada tem a ver com Deus, porque você, esse homem, que também nada tem com Deus, mas se nós olharmos com um olhar mais profundo, nós iremos ver que tudo que alguém possui, tudo que as pessoas têm, tem Deus no meio. Porque é Deus quem lhe dá a vida, é Deus quem lhe dá a saúde, é Deus quem lhe permite levantar cada manhã. Pois se não fosse Deus, por esta humanidade pecadora, por esta humanidade incrédula, por esta humanidade que cada dia mais se distancia e se ausenta de Deus e dos princípios de Deus. Ah, se não fosse Deus, você não estaria vivo. Porque o diabo, o inimigo das almas, já teria te ceifado, já teria me ceifado. Se estamos aqui, é porque houve as mãos de Deus sobre nós. Quando deitamos sobre a nossa cama, quando nos preparamos para dormir, Deus vela por nós. Ele vela sobre a nossa vida. Porque se Ele nos permitisse ver, o diabo, o inimigo das nossas almas, buscando nos tragar enquanto nós dormimos, e lamentavelmente, ele tem tido êxitos em algumas vidas, algumas pessoas que deitam, fazem planos, fazem projetos, conversam com a família o que vai fazer no dia de amanhã, mas que lamentavelmente dorme, mas não acorda, não amanhece, frustrou-se os seus projetos, os seus intentos, os seus planos, porque o homem faz planos, mas do Senhor vem o cumprir. É de Deus que vem o executar os planos que nós faz. O homem ele pode até fazer milhões de planos. O homem ele pode projetar viagens. Ele pode projetar aplicar dinheiro para ganhar milhões. Mas se não estiver a mão de Deus sobre a vida dele, para o preservar com vida, ainda que este homem não reconheça isto como um bem de Deus, os seus projetos serão frustrados, serão baldados. Mas Deus tem tido misericórdia e tem permitido a mim e a você deitar, dormir e acordar na manhã do dia seguinte. E muitas das vezes acordamos e não agradecemos a Deus, não nos mostramos gratos, não nos mostramos reconhecedores de que se estamos vivos
é pela ação sobrenatural de uma divindade soberana e poderosa que tem o controle sobre as nossas vidas. Porque a vida do homem está nas mãos de Deus. O que dá ao Senhor? O que oferecer a Deus? Em gratidão, reconhecendo os seus benefícios dia a dia. Em um mundo, repito, como esse, no qual nós estamos vivendo, vivemos à mercê do perigo 24 horas, sem segurança, à mercê das doenças, à mercê das enfermidades, que a ciência, a medicina nos nossos dias, a tecnologia, por mais avançadas que estão, tem se frustrado em uma busca para combater essas doenças, essas enfermidades, a violência, que se não for a mão soberana de um Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos conduzir com segurança, para nos conduzir com firmeza, já teríamos morrido. Já não estaríamos mais neste mundo. Mas as misericórdias de Deus são as causas de estarmos aqui, de eu estar aqui, de você estar aí, ouvindo, meditando nessa palavra. O que darei eu ao Senhor? Saiba de uma coisa: nada você tem para dar para Deus. Nada eu tenho para dar para Deus. Porque até o que você tem foi dado. Até o que você tem foi alguém que te deu. Alguém permitiu você a possuir, a adquirir. E esse alguém é Deus. Se você tem o que tem, se você é o que é, tudo isso, ainda que você não reconheça, foi Deus na tua vida. Indiretamente, mas foi Ele. Não como por um milagre, como na vida de muitos crentes, como na minha vida. Porque Deus só faz milagre na vida daqueles que creem nele, daqueles que acreditam que Ele pode fazer um milagre. Mas na vida de quem não crê, Deus não faz milagre. Mas Ele deixa que as coisas aconteçam. Porque Deus, Ele dá o sol sobre o justo e sobre o injusto. Ele faz com que a chuva caia sobre o justo e sobre o injusto. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você conseguiu o que conseguiu, se você tem o que tem, ainda que você não reconheça como um bem da parte de Deus, mas julga isso como um esforço humano, como um esforço próprio, que você estudou, se formou, você é o que é. Saiba de uma coisa: isso é mentira. Você pode ter feito tudo isso, mas foi porque Deus te permitiu fazer. Porque se não fosse Deus na tua vida, você nem nasceria. Se você nascesse, você nem alcançaria certa idade. Mas as mãos de Deus foi sobre a tua vida até aqui. Por isso você é o que é. Por isso você tem o que tem. Mas saiba de uma coisa: tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. E isso você pode acreditar que é a mais santa verdade
Porque, como eu disse, a palavra de Deus registra que quando você nasceu, você nada trouxe a este mundo, nem roupa no corpo você trouxe. Você nasceu nu, como também você nada poderá levar deste mundo, nem mesmo a roupa que você está vestido, roupas caras, luxuosas, que muitas das vezes por elas você humilha, você destrata, você desfaz, você inferioriza as pessoas à tua volta. Mas nem esta roupa você vai levar quando você morrer, porque nada você trouxe para este mundo, e nada você poderá levar deste mundo para outra vida. Mas o bem de Deus tem que ser reconhecido. E o salmista Davi, ele reconheceu os benefícios de Deus. Então ele se pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O salmista, no Salmo 103, ele diz para a sua alma: bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele, Deus, quem apaga as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. O salmista diz ali, ele chama a atenção da sua alma, porque é na alma que está a sede dos desejos, do querer, da aptidão, da ansiedade. É na alma que está os pensamentos, as intenções. É na alma que está a busca incansável por uma vida supra, por uma vida bastarda, por uma vida enriquecida, por uma vida sempre do mais, do mais e do mais. Então o salmista chama a atenção da sua alma, dizendo para a sua alma que ela não deveria esquecer dos benefícios de Deus. Ela não deveria esquecer de que é Ele quem apaga todos os teus pecados, e de que é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Oh, glória a Deus! Como nos falta isso! Como nos falta gratidão! Como nos falta reconhecimento! Como falta nesta humanidade reconhecer a Deus tão somente como o benfeitor deste mundo, desta terra, desta humanidade, que já somos quase 8 bilhões de pessoas, mas as pessoas partem para a idolatria, para outros chamados deuses que não são deuses, e tributa seus agradecimentos a essas entidades que nada podem fazer pelo homem, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não andam,
que necessitam de ser carregados pelas pessoas. E eu não quero um Deus que eu tenha que carregar, mas eu quero um Deus que me carregue. Eu quero um Deus que me leve quando eu sair, e um Deus que me leve quando eu retornar. Mas os deuses das nações nada sabem e nada pode ajudar. Não pode fazer bem e também não pode fazer mal. Mas o nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus de toda a terra, Ele é o Deus de justiça, que tem poder para dar a vida ao homem e tem poder também para matar o homem. O que dar a esse Deus? O que oferecer a Ele pelos bens que Ele nos tem feito? Oh, minha alma, não esqueça de nenhum de seus benefícios. No Salmo 116, verso 12, que nós lemos, e estamos tomando como texto base para esta meditação, o salmista se pergunta, ele pergunta no âmago da sua alma: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E o mesmo salmista Davi, no Salmo 103, que ora citei, ele chama a sua alma e diz a ela: ó minha alma, não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Não esqueça que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Não esqueça que é Ele que sara todas as tuas enfermidades. O salmista, pelo Espírito, ele chama a atenção da alma para esse reconhecimento de Deus. Ele chama a alma para lembrar-se dos benefícios de Deus. O que darei eu ao Senhor? E o salmista parece que em meio a esta pergunta, ao se perguntar e saber que ele nada tem, e saber que ele, com toda a riqueza do palácio, com todo aquele ouro, com toda aquela glória que ele tinha, sabendo ele que foi Deus quem lhe deu, sabendo ele que então nada ele tinha para tributar a esse Deus como um ato de adoração, de louvor a Ele, pelos benefícios que Deus tinha feito a ele na sua vida. Parece que eu vejo o salmista receber do próprio Deus o que ele poderia fazer para lhe ser agradável. Quando Moisés mandou os 12 espias no livro de Josué a espiar a terra, que voltaram aqueles 12 homens com um relatório, onde 10 daqueles homens deram um relatório frustrante, um relatório amedrontando o povo, em vez de encorajá-lo, estava amedrontando, pondo medo no povo, mesmo diante de todos os benefícios que Deus lhes tinha feito, que Deus tinha operado na sua vida, em toda a trajetória desde lá do Egito até a entrada na terra de Canaã. Esses 10 homens se acovardaram diante do que viram na terra de Canaã, na terra que eles foram espiar, e em vez de dar um relatório
de encorajamento para o povo. Diante do que eles viram lá, eles tiveram medo, se diminuíram e diminuíram também o Deus deles, dizendo do perigo, do que aquele povo lhes poderia fazer, do tamanho que era aquele povo, que diante daquele povo eles eram como gafanhoto. Mas em meio àqueles 12, tinha 2 homens, Josué e Caleb, que trouxeram um relatório ao contrário dos 10. Enquanto os 10 amedrontavam o povo, desencorajavam o povo, tentava desestabilizar o povo da fé, da firmeza em Deus, aqueles 2 homens fizeram o contrário. Falaram de modo a fortalecer a fé, a fortalecer a esperança naquele povo, dizendo que eles eram tudo aquilo que os 10 de fato relataram. A terra era tudo aquilo que de fato aqueles 10 homens relataram. Mas que, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará herdar essa terra que mana leite e mel. Ele não desmentiu aqueles 10. Aqueles 2 homens, eles não desmentiram. Eles não disseram que aqueles 10 estavam mentindo no seu relatório. Não. O relatório era verdadeiro. O relatório tinha de fato a assinatura dos 12. Porém, aqueles 2 tiveram algo a mais do que os 10. Ao relatar tudo aquilo que era aquela terra, que de fato aquele povo lhes apresentava. Mas eles disseram: se Deus se agradar de nós, se nós fizer tudo por onde Deus se agradar de nós, Deus ter prazer em nós, Ele, Deus, tem o poder de nos fazer herdar essa terra de gigante. Ele nos fará herdar essa terra. Mas a condição que aqueles 2 apresentou ao contrário dos 10. Embora o relatório de verdade daquela terra e daquele povo tinha a concordância dos 12. Mas aqueles 2 disse: se Deus se agradar de nós, a condição é essa. É Ele se agradar de nós. Se Ele se agradar de nós, se nós fizer tudo por onde esse Deus se agradar de nós, ter agrado em nós, ter prazer em nós, Ele vai nos dar essa terra. Ele vai nos dar essa terra. Então esse é um benefício de Deus. Então o que dar a Deus? Como agradar a Deus? Como ser agradável aos olhos de Deus? Aí eu vejo que o salmista Davi, parece que ele recebe do próprio Deus. Parece que o próprio Deus fala para o salmista o que ele pode fazer para lhe ser agradável. Porque o homem, o ser humano de si mesmo, ele não pode agradar a Deus. Ele não tem nada para agradar a Deus. Pelo contrário, o homem, ele só tem de si mesmo o que desagrada a Deus. No espírito, na alma e no corpo. Tudo que o homem tem de si próprio é o que desagrada a Deus. Porque o homem se tornou imundo. O pecado maculou o homem. De tal forma que o homem, diante de Deus, ele está morto.
E o morto fede. Então o próprio Deus deu ao salmista Davi o que ele poderia fazer para ser agradável a Deus, reconhecendo os benefícios de Deus. Então o salmista diz: tomarei o cálice da sua salvação. Quem é o cálice da salvação de Deus? Quem é aquele que Deus deu ao ser humano? Quem é aquele que Deus deu à humanidade? Evangelho de São João, no capítulo 3, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é Jesus Cristo. Ele é o cálice. Ele é aquilo que está no cálice. Dentro do cálice que se dá a alguém. Jesus foi dado à humanidade como prova do amor de Deus, como prova de que Deus ama a humanidade, indistintamente, indiscriminadamente. Deus ama esta humanidade. Deus ama o pior dos piores do pecador. Deus ama a todos de igual modo, que Ele deu a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer numa cruz do Calvário, para salvar o homem e a mulher da condenação de que está este mundo a se submergir, mas que no desejo de salvar o homem desta condenação, Deus deu, bastando-nos agora tomar o cálice e ingerir o que dentro dele Deus está dando à humanidade, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então o salmista foi feliz quando ele diz: tomarei o cálice da sua salvação. A salvação de Deus é Jesus. O anjo disse a Maria que o nome do menino seria chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, extensivamente a humanidade. Jesus, que no hebraico quer dizer a salvação de Jeová. Então Jesus é o conteúdo do cálice que estava nas mãos de Deus e que Ele deu. Cabendo-nos agora tomar esse cálice nas mãos de Deus e levantar para a nossa salvação. E Ele diz: invocarei o seu nome. Invocar o nome de Deus. A segunda coisa que o salmista teve do próprio Deus para oferecê-lo como lhe agradar, pelos benefícios que Deus lhe tinha feito na sua vida. Tomar o cálice da sua salvação. Invocar o nome do Senhor. Invocar quer dizer gritar, bradar por esse Deus. Chamá-lo pelo nome. Reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus. Colocar Ele sobre a tua vida em qualquer circunstância. E não adorar a outro Deus, senão ao Deus dos céus e ao Deus de toda a terra. Invocando sempre o nome dEle em toda a tua vida. Porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. É isso que está faltando na humanidade. Invocar a Deus. Teríamos um mundo melhor, uma sociedade melhor, se prontificasse a invocar a Deus, a chamar a Deus para ser salvo. E o terceiro é: pagarei os meus votos na presença do Senhor agora. Pagarei todos os meus votos. Ser fiel. Isso fala de fidelidade. Ser fiel a Deus, somente a Ele. Com todos os teus esforços. Fazer de tudo para ser fiel a esse Deus. Porque Ele é fiel para conosco. Pagar os votos, o voto fala de fidelidade, de compromisso com Deus. Então o salmista teve do próprio Deus o que tributar a Deus em agradecimento por todos os benefícios que Deus fez na sua vida. Uma vez que o salmista sabia que de toda a sua riqueza, nada daquilo ali agradaria a Deus, nada daquilo ali seria o suficiente, mesmo que ele desse toda a riqueza dele em sacrifício a Deus, aquilo não seria o suficiente para agradar a Deus por todos os benefícios que Deus tinha feito sobre a vida do salmista. Então Deus lhe dá o que oferecer a Ele, o que tributar a Ele em agradecimento. Então Ele vai e oferece. Ele vai e tributa a Deus. Oferecendo então a Deus algo agradável. Algo em que Deus se agradou, em que Deus teve prazer de receber. Interessante que Deus dá ao homem condições para lhe ofertar, para lhe oferecer um sacrifício. O salmista então disse: eu já sei o que eu vou fazer para agradar a esse Deus, para lhe ser agradável, reconhecendo os seus bens na minha vida. Eu vou tomar o cálice da sua salvação. Eu vou invocar o seu nome santo tão somente. E eu vou pagar a Ele todos os meus votos. Fala de Jesus Cristo como a nossa salvação. Fala de colocar a Deus tão somente na nossa vida, sobre a nossa vida, em tudo na nossa vida. Colocar a Deus sobre tudo, invocando tão somente a Ele. E pagando os votos, sendo fiel a Ele toda a nossa vida. É isso que Deus requer de nós, requer de mim, requer de você. Porque nada nós temos para lhe tributar, se primeiramente Ele não nos der. Se primeiramente Ele não nos conceder do céu. Porque aqui na terra nada tem que possamos oferecer a Deus para lhe agradar e lhe ser grato por todos os benefícios que nós dele venhamos a receber. Primeiramente, Deus tem que nos dar. Aleluia. Aos Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz:
Porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são do alto. As coisas que são de cima. Aleluia. Aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Já ressuscitaste com Cristo? Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. As coisas da terra não agradam a Deus. Mas as que são do céu, que Deus nos dá para Ele tributarmos, mostrando-nos agradecidos pelos seus benefícios, é isso que eles são agradáveis. Queridos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, me abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos conceda sempre a graça de reconhecermos os seus benefícios, reconhecer o dom da vida, cada manhã, cada tarde, cada noite, cada instante, que venhamos a estar com a nossa família, nos nossos lares, vivo, cheio de saúde, agradecer a Deus por tudo, aceitando a Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Ele é o que Deus nos deu. Ele é o que Deus quer que nós aceitemos, para que por Jesus Cristo possamos então tributar algo a Deus. Porque sem Jesus ninguém vem ao Pai. Jesus mesmo disse em João 14,6 que sem Ele ninguém vem ao Pai. Então, primeiramente, temos que aceitar Jesus Cristo, para que então possamos tributar algo a Deus que lhe seja agradável, que lhe cheire as narinas gostosamente. Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Mostre-se grato a Deus, reconhecendo que tudo que você tem, tudo que você é um benefício que Deus tem te dado, tem te permitido adquirir nesta vida. Aceitando a Jesus Cristo como teu Salvador. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus em Cristo te sustenha e te dê a paz. Em nome de Jesus, fique com Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém, Jesus.